Vamos lá, ó. Primeira rodada, China e Brasil, no dia 21 de julho, às 5 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Segunda rodada, Holanda e Brasil, 24 de julho, 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília. E terceira rodada, o Brasil enfrenta a Zâmbia, a seleção da Zâmbia. E com relação à Holanda, é a primeira vez que essa seleção vai estrear pelas Olimpíadas, mas foi tem um futebol mundo feminino muito forte e é atual vice-campeã do mundo. E a China é uma baita seleção. Sim. Então, se o Brasil não ganhar um dos dois primeiros jogos, pode jogar contra a China já desclassificada. Escute bem do que eu tô falando. Sim. Daquilo que eu tô vendo do futebol feminino, que eu tô acompanhando o futebol feminino da seleção e o futebol feminino, é só ver pela Marta. Hoje a Marta não é mais a Marta, deu, né? Sim. Já deu também, né? Mas a gente tem que respeitar, mas não é mais. E a falta de jogos recentemente, inclusive isso, a Pia Sandhed, que é a técnica da seleção brasileira feminina, falou sobre a expectativa de ter algumas partidas antes de finalmente estrear nos Jogos Olímpicos. Vamos ouvir a Pia Sandhed. Nós estamos nos preparando o máximo possível e, como todos sabem, não estamos jogando tantos jogos como a China e a Holanda. Então, em relação aos jogos, é um pouco incerto, mas teremos mais uma data FIFA e espero que tenhamos jogos. Depois desses 2 jogos, eu imagino que teremos uma melhor ideia da qualidade da equipe brasileira. Nós temos ótimos planos para o período pré-olímpico e isso fará diferença, porque se você é um time coeso e tem um plano de jogo, você precisa trabalhar o seu DNA da maneira como irá jogar. Eu não entendi nada que ela falou, eu entendi só o que a Gabi falou, tá, Gustavo Soler? Eu não entendi absolutamente nada, que por sinal, ela deveria ter falado em português e depois em inglês, né? Mas tá tudo certo, fica esperta a seleção feminina pra não sair fora na primeira fase. E me fala também o que você pensa, Gustavo, daqui a pouco são 10-7, do que você pensa em relação ao Tele Santana, do futebol de hoje. Por exemplo, se o Tele Santana hoje estivesse vivo, eu gostaria muito que isso tivesse a possibilidade de determinadas pessoas não deveriam morrer, muitas deveriam estar debaixo do capeta. Muitas deveriam estar 7 metros lá de baixo e se por acaso sobrevivesse ia cafungar e ia parar no Japão. E não deveria estar aqui, né? O que você pensa do futebol, esse do Tele Santana, do que ele falou, do futebol de hoje, esse esporte que a gente está falando, que é o futebol paulista, a sul-americana, porque esse futebol brasileiro hoje não me enche os olhos não. E outra coisa, pra mim vai ficar mal uma Copa do Mundo sem ganhar. O futebol brasileiro, infelizmente, o que a gente acompanha aqui no país, ele é muito nivelado por baixo, né? Porque os principais jogadores estão saindo, a formação de base mudou demais também, a gente vem acompanhando muitas entrevistas, até o próprio Alex, antes dele ter assumido o comando técnico de São Paulo, ele deu uma entrevista pra gente nos Donos da Bola, na época que o programa ainda era na hora do almoço, falando exatamente sobre esse ponto, né, que mudou demais a estratégia de categorias de base, de formação de atletas, que hoje eles buscam muito mais um atleta na questão física, de ser veloz, ser rápido, acaba às vezes ignorando um jogador que tem talento, por ser mais difícil às vezes até dilapidar esse talento, esse jovem atleta, e era algo que o seu Gustavo, é só tirar o Neymar, tira o Neymar do bolo, porque o Neymar, ele é um dos maiores jogadores do mundo, ele só não vai ser porque ele é muito mascarado, né? Mas ele é um dos maiores jogadores do mundo pra mim, né? E ele teria chance agora, com o Cristiano Ronaldo e o Messi numa fase difícil, de ser o melhor do mundo, mas vai perder pro Mbappé, ou vai perder pro De Bruyne, que joga no Manchester City. Ele vai perder ainda de melhor do mundo pra esses caras. Perdeu pro Lewandowski, perdeu pro Modric. O Neymar, hein, que bota o Lewandowski e o Modric no chinelo. Os dois não jogam 5% que ele joga. Mas ele não consegue fazer o que os caras fazem. Sem ele, quais os jogadores depois da Copa do Mundo da Rússia que jogaram bem são os atacantes da seleção brasileira? Quem que tá arrebentando sem ser o Neymar? Me fala um só. Nenhum. Pra eu não...
Nenhum conseguiu se firmar, né? O Gabriel Jesus é o melhor deles, do que não jogou joga a Copa do Mundo e... Não joga. É um jogador que não é um titular absoluto. Saiu o Agüero, ele não joga. Nem o Sterling tá jogando. Uhum. Aí o Firmino já é vovô. O Pei de Pomba lá, o Richarlison, é bom jogador, mas é caneleiro. É jogador forte. Mas Felipe Coutinho custou mais de 100 milhões de euros, não joga nada. Quem que sobra? Casemiro. Tem alguém aí que eu não... Vamos lá. Aí por que não convoca o Gabigol? Sim. Gabigol hoje é melhor que todos eles juntos. O Gabigol tem que ser titular da seleção brasileira pra Copa do Mundo. Mas não sei se vai ser. Não sei se vocês acham que vai ser. Também não sei se o Gabigol terá essa oportunidade de ser o titular da seleção brasileira. Mas, falando de seleção brasileira, craque, a seleção masculina, a seleção olímpica, também descobriu seus adversários na primeira fase dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Faz a sua estreia no dia 22 de julho contra a Alemanha, às 5h30 da manhã, pelo horário de Brasília. No dia 25, enfrenta a Costa do Marfim. E no dia 28 de julho, fecha a primeira fase contra a Arábia Saudita. Então, uma fase de grupos teoricamente bem tranquila para a seleção brasileira. Não. Até por causa da Eurocopa. A Alemanha não deve ter força máxima de novo, assim como não teve... Gustavo. Oi. Eu fiz a final lá. Sim. Nós ganhamos da terceira Alemanha. Uhum. Nós fomos pro pênalti. Nós quase perdemos pra terceira força da Alemanha. Sim. Com Gabigol, com Neymar. Jesus. Com o Gabriel Jesus, com todo mundo jogando. Seu ídolo Luan. O Luan. Então, a gente só não perdeu pra terceira força da Alemanha porque foi pros pênaltis e o Everton pegou o pênalti. Que era pra perder a medalha de ouro. Que, por sinal, eu acho que sou o único ex-jogador do grupo Bandeirantes a ser medalhista olímpico. Eu não fui campeão do mundo, não fui vice-campeão do mundo, não fui campeão da Libertadores, não fui campeão... fui campeão, mas sou vice, sou medalhista olímpico. Eu tenho a medalha de prata aqui em casa. E quando chegar próximo aí da Olimpíadas, eu faço questão de levar aí para que as pessoas possam ver uma medalha olímpica. Que no mundo, poucas pessoas são medalhistas olímpicos. Poucas pessoas disputam uma Olimpíada.